Os puritanos foram um movimento de pastores, teólogos e cristãos ingleses que surgiu após a Reforma Protestante, entre os séculos XVI e XVII. Seu objetivo era promover uma reforma ainda mais profunda da Igreja, removendo práticas que consideravam incompatíveis com as Escrituras e enfatizando uma fé centrada em Deus, influenciados pela teologia reformada. Nesse vídeo conheceremos 10 dos principais nomes desse importante movimento da história da Igreja. John Owen foi um dos maiores teólogos da história do protestantismo e é frequentemente considerado a principal figura do movimento puritano. Nascido na Inglaterra, destacou-se por sua profunda erudição, seu compromisso com as Escrituras e sua dedicação à defesa da teologia reformada. Ao longo de seu ministério, escreveu numerosas obras sobre temas centrais da fé cristã, como a obra do Espírito Santo, santificação, perseverança dos santos e luta contra o pecado. E sua obra mais famosa, A Morte da Morte na Morte de Cristo, é uma das mais poderosas análises sobre a expiação de Jesus. Além de seu trabalho como teólogo e pastor, Owen exerceu importante influência na vida acadêmica e religiosa da Inglaterra. Sua capacidade de unir rigor doutrinário, devoção cristã e fidelidade bíblica fez dele uma das figuras mais respeitadas do puritanismo. Richard Baxter foi um dos mais influentes pastores e escritores do movimento puritano. Ele dedicou grande parte de sua vida ao ministério pastoral, tornando-se conhecido não apenas por sua capacidade teológica, mas também por seu profundo cuidado com as pessoas e seu desejo de promover uma fé genuína e prática. Seu ministério na cidade de Kidderminster tornou-se um exemplo para muitos pregadores da época, e por meio da pregação fiel, do discipulado e da visitação pastoral, Baxter ajudou a transformar a vida espiritual da comunidade. Ele acreditava que o pastor deveria conhecer pessoalmente seu rebanho e conduzi-lo ao crescimento em Cristo, tanto que escreveu dezenas de livros que exerceram enorme influência sobre gerações de cristãos, incluindo O Pastor Aprovado, considerada um dos textos mais importantes já escritos sobre o ministério pastoral. John Bunyan foi um dos puritanos mais conhecidos da história e um dos escritores cristãos mais influentes de todos os tempos. Teve uma origem simples e passou por intensas lutas espirituais antes de se converter e dedicar sua vida à pregação do Evangelho. Por se recusar a interromper suas atividades religiosas fora do controle do Estado, Bunyan passou vários anos preso. Foi durante esse período de perseguição que produziu grande parte de sua obra literária, sendo a maior delas O Peregrino, considerado uma das obras cristãs mais importantes já escritas. Por meio de uma alegoria, Bunyan retrata a jornada do cristão rumo à eternidade, abordando temas como fé, perseverança e salvação. Sua combinação de profunda espiritualidade, fidelidade às escrituras e extraordinário talento como escritor deixou ele marcado na história do cristianismo. Thomas Watson foi um dos mais queridos e acessíveis escritores do movimento puritano. Ele se destacou como pastor, pregador e autor, sendo lembrado até hoje por sua capacidade de explicar profundas verdades teológicas de maneira clara, prática e devocional. Durante seu ministério, ele enfrentou perseguições por se recusar a se conformar com as exigências religiosas impostas pelo governo inglês. Mesmo em meio às dificuldades, continuou servindo a igreja e produzindo obras que ajudaram incontáveis cristãos a crescer em sua compreensão das Escrituras e da vida cristã. Entre seus livros mais conhecidos estão Corpo de Divindade e Tudo Coopera para o Bem, marcados por uma combinação rara de profundidade doutrinária, aplicação prática e calor espiritual. John Flavel foi um dos mais influentes pastores e escritores do puritanismo. Dedicou sua vida à pregação, ao cuidado pastoral e à produção de obras voltadas para o fortalecimento da fé. Seu ministério ocorreu em um período de intensa perseguição aos não-conformistas na Inglaterra, o que tornou sua fidelidade ainda mais notável. Flavel destacou-se por sua habilidade de aplicar as verdades teológicas à vida cotidiana dos cristãos. Seus sermões e livros procuravam não apenas ensinar doutrina, mas também conduzir os crentes a uma comunhão com Cristo mais profunda. Por isso, seus escritos são marcados por um forte tom pastoral e devocional. Sua obra mais conhecida é A Fonte da Vida, na qual medita sobre a pessoa e a obra de Cristo. Thomas Goodwin foi um dos mais importantes teólogos desse movimento e uma das figuras mais respeitadas da tradição reformada inglesa. Ele foi pastor, pregador e acadêmico e dedicou sua vida ao ensino das Escrituras e à edificação da igreja.
Goodwin é especialmente lembrado por seus escritos sobre a obra de Cristo, a segurança da salvação e o relacionamento do crente com Deus. Sua teologia combinava muita profundidade doutrinária com a grande sensibilidade pastoral, procurando sempre confortar e fortalecer os cristãos em sua caminhada espiritual. Além da sua atuação ministerial, participou da famosa Assembleia de Westminster, que produziu alguns dos mais importantes documentos doutrinários do protestantismo reformado. Sua obra mais conhecida é O Coração de Cristo, na qual descreve o amor e a compaixão contínuos de Cristo por seu povo. William Perkins é frequentemente chamado de pai do puritanismo inglês e foi uma das figuras mais influentes no movimento. Ele viveu logo após os primeiros anos da Reforma Protestante e ajudou a estabelecer muitas das características que marcariam o puritanismo nas gerações seguintes. Como pregador, professor e escritor, Perkins enfatizou a utilidade das escrituras, a centralidade da pregação e a importância de uma vida cristã piedosa e coerente. Seu ministério teve enorme impacto na Universidade de Cambridge, onde influenciou numerosos líderes que posteriormente se tornariam grandes pastores puritanos. Além de sua atuação pastoral, produziu várias obras amplamente difundidas na Inglaterra e em outros países, que ajudaram a popularizar a teologia reformada e aplicá-la à vida cotidiana. Stephen Charnock foi um dos mais respeitados teólogos do puritanismo inglês e é lembrado pela profundidade de seus escritos sobre a natureza e atributos de Deus. Sua vida foi dedicada ao ministério pastoral, ensino e reflexão teológica, tornando-se uma das vozes mais influentes de sua geração. Sua obra é marcada por uma forte ênfase na grandeza, santidade e soberania de Deus. Charnock acreditava que uma compreensão correta de quem o Senhor é deveria transformar completamente a maneira como o cristão vive, adora e se relaciona com o Pai. Por isso, seus escritos unem um rigor teológico com uma profunda devoção, muito marcado pela obra A Existência e os Atributos de Deus, considerado um dos maiores clássicos da teologia puritana. Jeremiah Burroughs foi um dos mais influentes pregadores do movimento puritano e é lembrado por sua grande espiritualidade e habilidade em aplicar as verdades bíblicas ao coração dos cristãos. Ele exerceu seu ministério em um período de grandes conflitos religiosos e permaneceu firme em suas convicções reformadas mesmo diante da oposição, destacando-se por seu equilíbrio, humildade e compromisso com a unidade entre os cristãos fiéis às Escrituras. Seus sermões eram conhecidos por combinar doutrina firme com prática real, ajudando os crentes a desenvolver uma vida de contentamento, confiança em Deus e crescimento espiritual. Sua obra mais famosa é A Joia Rara do Contentamento Cristão, considerado um clássico da literatura cristã. Nesse livro, ele ensina como o cristão pode encontrar paz e satisfação em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. John Cotton foi um dos mais importantes líderes do puritanismo e uma figura central no desenvolvimento das colônias puritanas da Inglaterra. Ele foi um grande pregador e pastor, muito lembrado por sua profunda erudição bíblica e seu compromisso com a teologia reformada. Devido à crescente perseguição aos puritanos, Cotton deixou a Inglaterra e migrou para a América do Norte, onde se tornou um dos líderes mais influentes da colônia da Baía de Massachusetts. Ele defendia a autoridade das Escrituras, a centralidade da igreja local e a necessidade de uma fé genuína e transformadora. Sua influência alcançou não apenas sua própria geração, mas também as futuras tradições reformadas e congregacionais. Por seu papel na expansão do puritanismo para a América e sua contribuição à formação da Nova Inglaterra, é considerado uma das figuras mais importantes da história puritana. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais. Que Deus te abençoe. E tchau!